Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as galerias, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria começar dizendo o seguinte: no final da década de 80, 1980, né, teve neste país uma grande movimentação que desembocou num processo de ordenamento jurídico, e isso daí deu exatamente origem à Constituição que nós temos atualmente, que é a Constituição da República Brasileira, né? 1988. Então, logo depois, esse processo desencadeou outros processos, por exemplo, Constituição Federal. Então, as constituições estaduais também começaram a entrar num processo de reordenamento, e, inclusive, a feitura das constituições municipais, que são as orgânicas do município. Bom, tudo isso daí foi feito no bojo de uma grande mobilização da sociedade brasileira, da sociedade como um todo. As discussões, entendeu? Realmente foi um momento de efervescência na discussão daquilo que tinha como finalidade exatamente definir, estabelecer, fixar exatamente o que a gente considera direitos e deveres do cidadão, direitos e deveres do Estado, direitos e deveres das instituições republicanas. Então, isto daí, realmente, a nossa Constituição, uma Constituição trabalhada nessas condições, né, nesta situação, neste momento. É claro que de lá para cá muita coisa mudou, mas, por incrível que pareça, o que está lá, garantindo, inclusive, uma vida fraterna, aquela vida solidária, as relações que devam existir de forma mais solidárias entre nós, quer dizer, tudo isso está garantido nas nossas constituições. Então, quando tem um artigo onde diz que realmente passa a ser proibido a instalação de fábrica de armas, isso daí feito, respaldado exatamente numa grande mobilização da sociedade. Fazer isto, aí eu faço coro com outros que me antecederam, desfazer isto requer também que isto seja discutido da forma mais ampla possível. Então, realmente, que haja uma mobilização da sociedade para ouvir, inclusive, as justificativas e as razões deste artigo desaparecer da nossa Constituição, porque, no fundo, não é só a gente dizer que significa morte, significa mais emprego, não é bem isso. Eu quero outra sociedade. Não é? Nós somos nada mais, nada menos do que auscultores, né, daquilo que a sociedade chegar até a nós, nossos mandatos como demandas. Então, isso daí é uma coisa que eu considero importantíssima. Nós não podemos, de forma alguma, desfazer uma coisa que é garantia de uma certa tranquilidade na vivência em sociedade, desfazer isso, retirar isto e ficar realmente a ser ocupado por um movimento de instalação de fábrica de armas no estado do Rio de Janeiro. Nós sabemos perfeitamente, o armamento é o instrumento da morte, é o instrumento colocado nas mãos exatamente para a promoção da violência. Claro, pode ter também as suas exceções, no caso das defesas legítimas, mas que não é o caso, e para isto daí, necessidade de forma alguma do aumento do número de armas circulando como produto qualquer, como coisa qualquer, nas mãos de quem quer, deseja e queira assistir isso daí. Este projeto é um projeto que a gente deva votar contrário, porque, com certeza, ele não corresponde de forma alguma ao sentimento hoje deste Brasil, que vive as consequências de uma pandemia, tornando a vida das pessoas um verdadeiro sacrifício, e, além disto, nós não podemos agregar
condições, Você nem quer instrumentos. falando, mas... Está aberto, enfermeira, seu plenário, microfone. falar... Deputado Eliomar, para concluir, por favor. Pois é, então, concluindo, presidente, eu gostaria de deixar muito claro que esta matéria ela deve ser precedida de um amplo debate, inclusive com audiências públicas realizadas na nossa Assembleia Legislativa, porque audiências públicas realizadas pelas comissões diante de temas importantes que são colocados para a nossa discussão, mas que recai as consequências na sociedade como um todo, então isso daí deva ser objeto exatamente deste debate mais alongado, deste debate mais amplo, para que realmente as consciências em relação desta matéria sejam claras na divisão do voto, a que está servindo, para quem está servindo e como está servindo. Então, eram essas considerações que eu gostaria de fazer sobre este projeto e conclamar os deputados e deputadas companheiras exatamente a dar o seu voto contrário a esta matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada enfermeira Regiane, por favor.